Olá, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus, né? Feliz por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos meditando na palavra dele, né? E quero deixar aqui meu abraço à nossa igreja ali do Jardim Progresso, que Deus possa nos abençoar, continuar, né, guardando, protegendo, nos orientando. A todos os nossos ouvintes, nossos parentes, né? Tenham parentes que nos assistem e que têm compartilhado, né? Muito bom receber esse carinho e que Deus possa abençoar cada um de nós grandemente. E nós estávamos falando, né? Começamos aqui a meditar sobre Abraão, o chamado dele, e trazendo para as nossas vidas toda essa história, lembrando que aquele povo ainda não tinha essa história, eles foram a própria história, né? Eles são exemplos. A partir deles criaram-se essa história, essa Bíblia que nós temos hoje, instituíram. Então, se trouxermos para nós exatamente aquele Pentateuco, se nós meditarmos na nossa vida como é o Pentateuco, nós vamos entender que somos esse povo hoje, trazendo aplicação, né? Dentre de todos os que Deus estabeleceu ali, quando chama Abrão, depois só muda seu nome, que faz daquela geração, daquele povo, uma nação numerosa, e Deus estabelece leis. Nós vimos ali, o último encontro nosso, a questão do diálogo, de saber conversar ali, que em todas as lideranças nós teremos problemas, né? Assim como no nosso lar, na nossa família, temos em todos os segmentos. E dentre essas situações, Deus estabelece muitas leis para aquele povo que se aplica a nós. E dentre essas leis, hoje eu quero estar falando sobre a cidade de refúgio, que Deus então estabeleceu para quem matasse alguém que não tivesse por ele, nutrisse por essa pessoa ódio, rancor. Então, assim, alguém hoje nós chamaríamos de culpa. Alguém matou por culpa, eu não tinha intenção de matar. E ali Deus fala, quem que não matou, que não tivesse no seu coração ódio. Então, tirou ali algumas cidades, refúgio para quem fez, né, cometeu um homicídio, cometeu esse crime, se refugiar. Enquanto essa pessoa estivesse, se ela conseguisse sair rapidamente, saiu, cometeu o crime, correu, lá dentro não poderia matar essa pessoa. Então, ela teria que estar ali, dentro daqueles termos que Deus, então, estabelece para aquele povo. Então, vamos estar lendo aqui Josué, capítulo 20, versículo 1 ao 6, diz assim: Falou mais o Senhor Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós a cidade de refúgio, de que vos falei por ministério de Moisés, para que fujam para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, e não com intenção, e não com dolo, para que vos seja refúgio do vingador do sangue. E fugindo para lá algum daquelas cidades, pôr-se à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo com intento e não o aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, a cidade onde se fugiu, de onde se fugiu. Então nós entendemos aqui, se nós, como eu disse, né, a Bíblia, ela se aplica a nós, essas histórias, elas se aplicam a nós. O que que nós hoje temos de refúgio? Nosso refúgio hoje é Cristo. E de que maneira que nós nos refugiamos em Cristo? Nós se formos analisar aqui, primeiro, a pessoa que cometeu o crime, ela não poderia ter ódio dessa pessoa, ter mágoa. Não é um estado de pecado. Se nós trouxermos para as nossas vidas, sair da nossa zona de conforto, sair da nossa situação, primeiro nós precisamos sair. Nós temos que ter uma cidade de refúgio. Quem é o nosso refúgio hoje? É Jesus. E eu gosto muito de desenhar, que eu acho muito prático. Não sou boa de desenhar, não. Então, aquele povo, Deus mandou lá fazer aqui uma cidade. Eu vou fazer quadrada, tá, irmãos? O povo fala de que nós somos quadrados. Ok, excelente. Então, para nós não faz diferença, não vou fazer um círculo aqui, não.
que nós somos quadrados. E amém por isso, né? O importante é entrar no céu. Não nos importa se seja quadrado, seja redondo, mas somos quadrados. Então aqui lá estava a cidade e eles o que precisavam? A pessoa que cometeu um crime, estivesse aqui, tinha que correr para essa cidade. Primeiro, ela não poderia ter ódio. Se fosse uma pessoa, se eu matei alguém por intento, ela não poderia vir para cá. Então vamos trazer para as nossas vidas. Nós somos pecadores, somos falhos, nós corremos para onde? Para Jesus. E se nós sairmos desses termos, sairmos de onde? Do nosso refúgio que é Jesus, nós poderemos ser acometidos por outros males. Sairemos da presença de Cristo. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu fico assim, meditando, lendo a Bíblia, eu fico pensando, eu não sei como as pessoas encontram essa facilidade de que é como se Deus, se fosse assim, ó, nós estamos aqui em pecado, praticando, 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 e esse Jesus, que é aqui essa cidade, que é nosso refúgio, tivesse aqui cobrindo nós. Irmãos, não, nós temos que estar aqui. E é tão interessante, eu comecei a meditar nessa importância. Lembramos lá de Abrão, ainda no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala assim: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, para onde? Para uma terra que eu te enviarei. Quem é? Cristo. Nós já falamos aqui, tudo para nós aponta quem é Cristo. Essa cidade de refúgio para nós é quem é Cristo. Então nós temos que sair da nossa vida de conforto, da nossa situação de pecado e ir para onde? Para Cristo. E nós não podemos sair daqui. Se errarmos, é como se nós estamos aqui, começamos a sair. Se achar que está tudo normal, começamos a sair, logo nós não estaremos em Cristo. O salmista, ao escrever o Salmo 91, é interessante que ali ele já entende, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Está aqui, ó. A sombra do Onipotente descansará. Tem que estar onde? Aqui. Não é como se eu pegasse uma proteção e fosse atrás de mim ou da pessoa e tivesse assim, né, cobrindo ela com tudo. Não, eu preciso estar aqui, dentro dessa proteção, dentro dessa cidade. E nós analisamos, né? Ainda mais quando se fala de amor. Amor vale todas as formas. Não é não, irmãos. É amor conforme a Bíblia. É viver conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Estarmos nessa cidade refúgio. É uma cidade de refúgio que Deus instituiu. E assim para mim, para você hoje, que é Cristo, nós precisamos estar aqui. E aí o apóstolo Pedro escreve, né? E ele fala, não vos enganeis, irmãos. Não vos enganeis, aquela geração pereceu. Saíram dos termos, saiu do termo, perece. E é muito sério isso para nossas vidas. E hoje nós estamos analisando tanta facilidade, é que não sei o quê. Jesus pagou um preço, sim, ele pagou ainda mais uma razão para nós obedecermos. Uma razão, aliás, maior ainda. Porque esse povo não tinha nada de exemplo. E eles precisavam obedecer, seguir, sair, correr para essa cidade e não sair dela. Não poderiam sair dessa cidade. E assim somos nós, que aceitamos a fé, que cremos em Cristo, estamos aqui. Saímos dessa nossa situação de pecado. Nós erramos, mas agora o apóstolo João escreve, né? Filhinhos, não pequeis. Às vezes nós cometemos um pecado aqui. Se pecar, temos advogado, o juiz, o Senhor, o justo. Ele nos defende, ele nos protege. Mas se formos continuar no pecado, logo não estaremos mais aqui. Nós vamos criar aqui uma outra situação. Nós estaremos aqui, ó. Sairemos dessa cidade, estaremos aqui. E aí não estamos no esconderijo do Altíssimo, irmãos. Não estamos. Podemos até achar, nos enganarmos a nós mesmos. Mas a Bíblia ela é muito clara. Que a palavra de Deus diz, olha, aquele que matar sem intenção. Se eu estou aqui em Cristo, se eu erro, não pode ser intencional. Se eu estou em Cristo, eu não posso errar intencionalmente. Acontece de errarmos, como eu já disse aqui. Somos falhos, somos humanos. Mas eu não posso ter essa intenção de viver nesse contínuo pecado. Eu não posso ter essa intenção. Eu estou em pecado, eu vivo em pecado, Deus me ama porque Deus é amor. Deus é amor, irmão. E muito amor, que às vezes nós nem entendemos. Quando nós vamos falar, quero estar falando aqui ainda sobre justiça de Deus, amor e justiça de Deus, nós vamos entender o quanto a justiça de Deus ela é tão justa que até o ímpio compreende. Até o ímpio fala.
o que eu fiz, Deus está fazendo comigo. Até o ímpio reconhece. Não acharmos que Deus não vai me jogar para o inferno porque Deus me ama, Deus te ama. E nós somos filhos porque cremos. Então, assim, nós alcançamos essa salvação, mas temos que estar aqui, dentro dessa cidade, embaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. E é um outro tema que eu quero estar falando sobre os balaões das nossas vidas hoje, né? Que aquela aparente, aquela roupante, parece assim perfeito. Quando nós lemos ali no final da história de Balaão, a gente pensa, nossa, mas que homem que realmente cumpriu com a palavra, né? Mas vamos estudar a história dele, não foi nada. Então é muito sério, a palavra de Deus não é brinquedo, não é brincadeira. Se nós estivermos achando que levar a vida cristã é essa facilidade, que é do jeito que eu quero, não, tem requisitos, irmãos. E Deus é amor, mas Ele requer de nós, não saia da cidade, esteja ali, esteja aqui, guardado, no quadradinho, escondido, na sombra do Onipotente, na sombra do Onipotente. Saiamos da nossa situação de erro, de contínuo erro, de desejo de pecar. Se erramos e isso nos traz prazer, precisamos analisar a nossa situação. O erro na nossa vida, na vida do crente, ele tem que ser acidente e tem que trazer no nosso coração, na nossa mente, angústia, arrependimento e não prazer. Se estivermos sentindo prazer no pecado, não estamos em Cristo, não estamos na cidade de refúgio, não estamos refugiados, estamos enganando a nós mesmos. E é muito sério para as nossas vidas. Então, que Deus possa falar ao nosso coração, nos orientar, porque através disso aqui nós vamos entender a obediência que estaremos falando, né? Vamos estar cada dia mais desejosos de obedecer a palavra de Deus, de viver nessa cidade, embaixo das asas do esconderijo do Altíssimo, constantemente. E se falharmos, falarmos como João, filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem um advogado. E quando Cristo olhar para nós, ver o sangue de Jesus, essa cidade estar aqui nas nossas vidas, esse sangue de Jesus derramado nas nossas vidas. E ter isso em mente constantemente. E que o sangue de Jesus é que nos purifique, não somos por nós, não é a nossa atitude, não é porque eu sou boa, porque eu sou merecedora, porque eu não faço isso ou aquilo. A graça de Deus foi derramada na minha e na sua vida. Mas nós precisamos aceitar, e essa graça ela precisa refletir. Se eu a recebi, ela tem que refletir de glória em glória, como se fosse espelho. Se eu recebi, ela tem que refletir. Passar, nós olharmos e percebermos essa diferença. Que estamos ali guardados debaixo dessa cidade, desse alto refúgio que Deus nos deu. E nós temos Cristo, né? Como nosso Salvador. É interessante, João, ele vai escrever, nós vamos meditar João, no Evangelho de João, ele vai falar, olha, Jesus é o caminho. Nós estamos aqui, ó. Ele é o caminho. É o único, irmãos, é o único caminho. Esse Jesus, nós saímos daqui. Então, ó, ele vai falar, Jesus é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Tá onde? Tudo nesse caminho que nos leva a Cristo. Nos leva a essa cidade de refúgio. Tudo que nós precisamos está nesse caminho, que é Jesus. Ele nos conduz. Então, tudo que nós precisamos para a nossa caminhada está aqui. Ele é a luz do mundo. E a Bíblia diz que quem anda em Cristo não anda nas trevas. Por quê? Porque Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Quem anda na luz, quem anda nesse caminho, tem o quê? Tem o pão da vida, tem a água que Ele falou lá para a mulher samaritana, que quem beber dessa água não terá mais sede. Então, nós temos esse Jesus conosco. Para onde? Para estarmos aqui, ó. Para vivermos aqui. Se estamos caminhando, temos tudo isso, onde nós temos que ficar? Aqui, na cidade de refúgio, que é nosso Cristo, nosso Salvador. E a Bíblia diz, Mateus, que quem assim não fizer, naquele dia, ele não confessará o nosso nome diante de Deus, vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Existe muitos aqui, que pode fazer isso, pode fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Mas Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Ah, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome. Não, não vos conheço. Então,
que nós estejamos muito certos disso, que nós estamos nesse caminho. Esse caminho é o único, Jesus, estarmos aqui, debaixo, nessa cidade de refúgio, nas asas do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem que habitar, tem que habitar. Não fala aquele que veio e saiu, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que permanece. Senão nós vamos ver que não é aquela situação, tipo assim, é um pretérito, né? Ah, eu estive. Não, isso tem que estar. É contínuo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Estarmos aqui debaixo desse Altíssimo. E estar debaixo do esconderijo do Altíssimo é obedecer a sua palavra, é viver em obediência. E se Deus assim nos permitir, estaremos falando agora sobre obediência, que é tão sério e é tão difícil. Mas Deus é que nos dá sabedoria, que nos dá graça e nos dá força. Sem Ele, irmão, nós não conseguiríamos nada. Sem Ele, não poderíamos, né? Tem até um texto lá de Mateus 19, vou até ler, lembrando aqui, Mateus 19, 26, diz assim, ó, é a parábola lá do homem, do moço, né, que queria a salvação, do jovem rico, e aí Jesus, então, fala, né, o que ele tinha que fazer, e aí os discípulos, ouvindo, né, o que uma pessoa precisa para ser salva, para alcançar. Isso aqui é para salvação, irmãos. A gente lê isso aqui, nós lemos e falamos, aplicamos para outra situação, mas Jesus que está falando para salvação. Os discípulos então falam, Senhor, mas é impossível para o homem o reino de Deus. E Jesus diz assim, olha, versículo 26, e Jesus olhando para eles, disse-lhes, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então é só em Cristo que nós temos salvação. Somente em Cristo. Para nós, humanamente falando, pelas minhas forças, pelos meus méritos, irmãos, não temos. Mas em Cristo, sim. A Deus tudo é possível, se nós crermos e obedecermos a palavra dele, né? Aquilo que nós já falamos, as garantias da nossa salvação é primeiro crer em Jesus, quem crê obedece, quem crê ama o seu próximo, ama o seu irmão, obedece os mandamentos e ama o irmão. Então que nós possa nos dar sabedoria, força e graça para assim praticarmos e assim vivermos. Meu forte abraço em nome de Jesus. Tenha um dia muito abençoado.